Olá, amigos, estamos aqui de volta para estudar a obra Conduta Espírita. Eu convido você para refletirmos sobre o capítulo 30. Esta obra foi ditada a Valdo Vieira por André Luiz. Hoje trazemos o título Perante os Sonhos. Então vamos refletir um pouquinho aí nesse nosso 30º episódio aqui dos nossos encontros sobre a conduta do espírita diante dos sonhos, como se comportar, como assimilar essas questões relacionadas com o sonho. É importante salientarmos que o Espiritismo sempre trará opiniões variadas sobre diversos assuntos, porque, obviamente, o Espiritismo estando presente na natureza, porque se fundamenta, está baseado todinho em leis naturais, em leis divinas, ele vai trazer a sua contribuição acerca de todos os assuntos que vão estar influenciando na nossa vida, no nosso espírito, seja o espírito encarnado ou desencarnado. Então, com o sonho não é diferente e é por isso que o Espiritismo vai trazer a sua contribuição acerca desse tema. Porém, tem muitos assuntos, uma infinidade que os espíritos foram leais, esclarecendo que não tem a menor condição de nos responder. Outros temas, eles esclarecem que nós ainda não estamos no degrau evolutivo adequado para receber essas informações. Mas não é o que ocorre, o que acontece com esse assunto, os sonhos. Antes da gente falar do que o Espiritismo traz de contribuição com esse tema, referente a esse tema, as suas explicações e conceitos, é necessário a gente se lembrar da visão da ciência tradicional, como ela enxerga, como ela vê. E para a ciência tradicional, o sonho é uma experiência da imaginação, do inconsciente durante o nosso período de sono. Então, neste caso, não há uma consciência e é produto de imaginação. Segundo o que nós podemos depreender aqui da ciência, ela não está trazendo nada de real. É tudo em abstrato e uma criação mental. E Freud vai dizer acerca desse assunto que os sonhos noturnos são gerados na busca da realização de um desejo reprimido. Então, mais uma vez aí, a correlação com o psicológico, não é? E o Espiritismo? O que o Espiritismo tem para contribuir com esse tema? No Espiritismo, principalmente na questão 402 do Livro dos Espíritos, nós vamos enxergar esta resposta numa explicação muito extensa que os Espíritos nos dão, que o sonho é a lembrança do que o Espírito viu durante o sono. E Kardec vai dizer que, em comentário, que os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Vamos trazer isso aqui um pouco mais próximo da nossa compreensão, do nosso entendimento. Aqui, quando Kardec menciona a emancipação, ele está falando em liberdade. Então, o espírito fica mais em liberdade. Significa que ele para de receber a influência que é muito grande pelo corpo, através dos sentidos, e esses sentidos, então, não provocarão impressões no espírito. Nós sabemos que as impressões daquilo que nos cercam vêm da nossa visão, da nossa audição, do nosso olfato, da nossa gustação e do nosso tato, do nosso toque. Então, quando isso está inativo em repouso, eu não estou com o corpo me relacionando com o meio. Então, estou lá em sono, com isso a alma, então, se liberta e aí ela sente mais confortável essa liberdade porque os 5 sentidos não estão enviando informações para o espírito. E o espírito, então, vai receber informação por outros meios. E é por isso que, como as imagens e tudo que vai ser visto pelo espírito e são recebidos pelos sentidos espirituais, não serão, na mesma medida e proporção, transferidos para a memória humana, até porque ela estará em repouso. E essa
visão do que a gente tem, essa lembrança daquilo que a gente viu, como nos explica o Livro dos Espíritos, ela está relacionada com o grau evolutivo do espírito. Então, aquele que está mais evoluído guarda mais lembrança, vê melhor, tem mais memória a respeito disso. Já aquele que está menos evoluído, ele se emancipa com mais dificuldade, então ele continua recebendo as impressões do corpo, portanto ele não fica tão livre assim, não é? Lembrando a você que as imagens e tudo que o espírito viu ficará arquivado na memória espiritual e não na memória física, porque a memória física ela é alimentada pelos 5 sentidos. Seguindo aí, nós vamos verificar no final do texto que André Luiz deixa uma advertência de extrema importância que permeia por todo o assunto, por toda a discussão, quando ele está aqui tratando dos sonhos, e ele está preocupado mais com a forma com que nós vamos encarar esses sonhos. Então ele vai dizer assim: rejeita as questões loucas. É um resumo que ele faz do versículo 23, onde Paulo escreve na sua segunda epístola a Timóteo da seguinte maneira: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabeis que engendram contendas. Isso está contido lá naquela tradução do João Ferreira de Almeida. Então, o que nos leva a raciocinar, e a gente gostaria de deixar essa contribuição para que você refletisse junto conosco, é que André Luiz nos remete a uma advertência de Paulo, que está tratando naquela época, junto com Timóteo, sobre falsas doutrinas, falsos crentes, como é que se corrige essas falsas doutrinas e os falsos crentes, né? Ele não está tratando do caráter das pessoas. Ele está dizendo que existem doutrinas que são falsas. Então, você utilizar, por exemplo, sonho para prever o futuro ou para ganhar algum benefício material, você estará incorrendo num erro muito grave, porque isso é uma falsa doutrina, nós vamos perceber ao longo do estudo aqui, né? Então também existem aqueles que dizem que interpretam, que faz a leitura disso. Esses são falsos crentes, vamos até dizer que são falsos profetas, e às vezes até acreditam nisso e induzem pessoas a acreditar também. Nós lembramos que Allan Kardec, quando escreveu sobre as manifestações espíritas, nos esclareceu sobre o pior tipo de espírita que existe. Ele denomina de espírita exaltado, que é aquele espírita crédulo, que acredita em tudo, que abraça tudo, que não usa a lógica, a razão, que a fé dele não é raciocinada, que ele não tem a sensatez de buscar fundamentar, estudar aquilo que surgiu para ele. Então, abraça coisa nova, divulga sem ter certeza, e depois o edifício, como o próprio Kardec gosta de usar essa expressão, rui, o edifício cai, porque é um edifício sem base. Então, a advertência aqui é para repelir questões insensatas e absurdas. Da mesma maneira, usar a lógica, o bom senso e a razão. Aquilo que você verifica que não está de acordo com a inteligência média, você repele e você vai estudar. Lembrando Erasto, é melhor você repelir 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Isso destrói o espiritismo de um modo muito forte, muito contundente, quando nós passamos a divulgar aquilo que não é verdade, aquilo que não é princípio, aquilo que não está de acordo com leis divinas, com leis naturais. Portanto, como é que nós devemos, então, nos comportar diante dos sonhos na condição de espíritas? Primeira coisa é ir lá no Livro dos Espíritos e estudar sobre emancipação da alma, o sono e os sonhos, questão 400 e seguintes. Isso é o que você deve fazer, porque a doutrina espírita traz maravilhosas e importantes informações acerca disso. Aqui, para nosso estudo, André Luiz vai dizer o seguinte:
Encare com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico sem se preocupar aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Sonhou com alguma pessoa, com alguma situação, seja com festa, com pessoas, com morte, com qualquer questão que seja, não levar isso para o seu dia a dia ficando aflito. Não se preocupe, porque existem mais sonhos quando a gente está acordado do que no próprio sono natural. Então não se preocupe. Se preocupe mais com aqueles sonhos durante o dia. A gente está sempre mudando os objetivos a cada hora, não é? Como uma folha numa tempestade, ela é soprada para a direita e para a esquerda, e assim somos nós durante o dia, somos muito sonhadores e muito pouco realizadores. Então, quando eu sonhar, se eu não devo me preocupar com sonhos, o que eu devo fazer? André Luiz vai dizer para extrair sempre os objetivos edificantes desse ou daquele painel que nós estivermos vendo em sonhos. Em tudo há sempre uma lição a tirar, né? Então, nós precisamos lembrar que os sonhos nem sempre são verdade. As imagens são reais, mas isso não pode fazer com que a gente encare que uma coisa que eu sonhei no sonho vai ser interpretado para levar a uma outra coisa, como se o sonho estivesse anunciando essa outra questão. O sonho, na realidade, segundo nós podemos depreender aqui de O Livro dos Espíritos, eles podem ser recordação, visão de um evento ou de uma paisagem do futuro, visão do que se passa no momento em outro lugar, uma visão do passado, uma visão de outra vida, uma visão de uma localidade geográfica num outro ponto do universo que você, quando está em vigília ou acordado, você não tem acesso, mentalmente falando. Mas quando você está com o espírito liberto, é possível, caso você tenha esta condição, de visitar outras localidades. Enfim, existem espíritos que, pela sua envergadura espiritual, quando o corpo está em repouso, ele vai para o plano espiritual e lá trabalha. Depois que ele morre, como nos ensina o Livro dos Espíritos, ele vai chegar lá e vai encontrar essa obra que ele auxiliou, que ele produziu, já pronta, porque ele não está inativo. Então, aproveitar sempre a boa lição, né? Buscar sempre a boa lição nos sonhos. E, claro, repudiar qualquer interpretação supersticiosa que vá relacionar o sonho com um jogo de azar, com o acontecimento do mundo, porque senão você vai focar todos os seus recursos diários na interpretação disso e não vai produzir, não vai trabalhar, não vai ter uma ocupação útil, vai ficar sempre com preocupações viciosas e fúteis, os seus objetivos não serão elevados e seu tempo será pouco aproveitado. Portanto, sonhou, aproveita o que é bom, joga fora o que é ruim, verifica se houve ali alguma instrução que você possa usar na sua vida e a partir daí, sim, buscar melhorar e subir um degrau a mais na evolução. E quando você estiver diante destes sonhos, André Luiz diz que é prudente você tomar a cautela de não tomar aquilo que você pensa que é uma comunicação entre pessoas vivas e é um sonho comum, porque a maioria dos casos, a autenticidade dessa ocorrência, ela é muito rara, ela pode acontecer, mas ela é muito rara. O fenômeno, ele até é real, pode ter acontecido dos espíritos terem se comunicado, mas daí você ter a autenticidade do diálogo e da informação, daí vai uma distância muito grande. O espírito encarnado é tanto mais livre no corpo denso, quanto mais escravo se mostre aos deveres que a vida lhe preceitua. Olha que interessante é isso. Como é que eu vou estar mais livre
quando eu estou no meu momento de liberdade ali com o meu corpo dormindo. Então, na realidade quando eu estou acordado, eu estou cumprindo os meus deveres, eu sou escravo do meu trabalho, das minhas atividades espirituais, da minha família, da relação social e de todos os deveres e obrigações que advêm disso. Se eu sou escravo do cumprimento destes deveres, a minha alma vai estar mais tranquila, porque meu corpo vai repousar com tranquilidade, ele não vai sofrer nenhuma vicissitude do meio e a alma então estará mais livre. Então, para que você possa ter um painel melhor, possa ter um resultado melhor e possa enxergar melhor as informações e extrair ali as lições que são edificantes dos seus sonhos, lembre-se de cumprir os seus deveres quando estiver no estado de acordado, quando você tiver aí alma, né, e corpo ligado aí, cumprindo as suas tarefas diárias. E também não se prender com demasia aos sonhos que você está se recordando, menos ainda com aquelas narrativas sobre sonhos, quando você escuta. Porque o que vai acontecer? Você vai começar a ser extravagante. Então vamos lembrar Paulo de novo. Afasta da sua vida as questões absurdas, né? Vamos até ler o versículo 23 de novo. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Então tenha cuidado, senão você vai cair nas questões da extravagância, vai perder a lógica, vai perder o bom senso, e estes dois devem presidir a sua razão. Lógica e bom senso devem presidir a todo raciocínio, como nós dissemos no início. Então, aqui nós vamos perceber que a André Luiz está em plena consonância com a codificação espírita. Como é que eu posso me preparar para o meu descanso? Como é que eu preparo um sono tranquilo? Então, voltando naquela questão dos deveres, eu tenho que ter uma consciência em paz. O sono tranquilo precisa de uma consciência em paz. Você não fez nada de errado? Então, lembrando Santo Agostinho, no final do dia, faz uma reflexão de tudo que você fez, faz a sua listinha, vê se você cumpriu tudo que tinha que cumprir, fez o bem que poderia fazer, e aí você pode se entregar aos braços de Morfeu para poder ter ali o seu sono com a consciência em paz, porque você sabe que só produziu boas obras. Então acende aquela luz no teu coração e, claro, com uma oração importante aí para que você possa então se repousar. A inércia do corpo não é calma para o espírito aprisionado à atenção. Então não significa que você vai dormir que o espírito vai estar tranquilo. Não. Você tem que ter cumprido todos os seus deveres, feito boas obras, estar com a consciência em paz, aí aquele descanso que o corpo está experimentando, o espírito também vai experimentar. Porque quando o corpo tem aquela tensão nervosa, ele estando ligado ao espírito, ele vai transmitir, como nós dissemos aqui, pelos sentidos, essas impressões. Então o espírito não estará liberto, como a gente mencionou. E também admitir que existem vários tipos de sonhos, mas a grande maioria deles, e aí André Luiz está concordando com Freud, ele diz assim: se originam de reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico. Quem já foi dormir acabando de comer uma feijoada meia-noite, ele foi se repousar e teve a influência da sua digestão ali nessas questões de sonhos ou até de pesadelos, como é chamado aqueles sonhos que não são tão legais, né? Mas aqui tudo é sonho e eles são vários, tem vários tipos, mas muitos deles, a grande maioria, diz André Luiz, tem origem nos reflexos de ordem psicológica ou do campo orgânico. O espírito encarnado e o corpo,
que o serve estão em regime de reciprocidade. Você veja que a gente vem falando isso. O corpo exerce influência no espírito, recebendo as impressões do meio, né, da onde ele se relaciona, por meio dos 5 sentidos. Recebeu essas impressões, transfere para o espírito. O espírito, então, nessa relação, volta também a transferir para o corpo todas as impressões que ele vai tendo ali. Porém, como o espírito não recebe as impressões pela mesma via do corpo, o corpo não tem muita condição de assimilar essas imagens, essas lembranças, porque o corpo não foi criado para essa finalidade. Por isso que existe um corpo como instrumento de manifestação do espírito. E não é o corpo que tem o espírito como instrumento de manifestação. Isso precisa ficar bem claro. É uma via de mão dupla, mas o corpo, sendo instrumento do espírito, envia mensagens, e essas mensagens são muito claras para o espírito, enquanto que o espírito as processa para poder utilizar na evolução. Já quando o espírito está recebendo as impressões, vai depender da sua evolução para que o corpo possa receber uma boa influência e ter boas lembranças. Caso contrário, as lembranças não serão retidas pelo ser humano encarnado. Voltando então na questão 402, então já agora para encerrar, nós vamos lembrar que a grande massa não se recorda dos sonhos, está lá na questão 402, porque ainda é inferior. Se a maioria de nós somos inferiores, nós vamos lembrar, na grande maioria do sono, do momento em que há o desprendimento do espírito do corpo físico, então começou a sonhar, e depois do seu retorno, mas na grande maioria, o que permeia a lembrança que nós vamos manter dos sonhos será aquelas preocupações que nós temos enquanto estamos acordados. E com isso nós encerramos. Hoje nós falamos sobre sonhos, falamos um pouquinho sobre algumas questões que contém o Livro dos Espíritos. Gostaríamos que você estudasse um pouco mais sobre a emancipação da alma, está no capítulo 8 do livro 2º de Livro dos Espíritos. Tá? O item que nós tratamos aqui foi o sono e os sonhos. As questões são 400 e seguintes. Então, utilize aí o capítulo 30 da obra Conduta Espírita. Tem outras obras que vão trazer um pouco mais de informações acerca desse tema. Conheça, estude e viva. Aqui nós vamos sempre trazer algumas informações sem o cunho de ser dono da verdade. Aqui a gente promove compartilhamento, tá bom? Então, compartilhe conosco aí as suas impressões acerca deste assunto. Revelar religiosidade, espiritualidade. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um abraço.